Muito bom dia, você ouvinte do programa Locador em Destaque. Eu sou o Diego, estaremos juntos aqui até as 9 horas da manhã. Hoje, na presença ilustre aqui das mães que trabalham diretamente com autismo, participam da nossa rede de apoio. Também tem aqui o João Gabriel, né, João? O João está aqui e vai contar como é ser autista. O João é autista e as mães também estão aqui, são nossas convidadas de hoje. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo, Maria. É um prazer para a gente ter a companhia de vocês aqui nesse sábado e ouvir um pouco mais sobre o autismo, nesse mês do autismo em que nós focamos, né? Nós direcionamos esse tema que é de fundamental importância para que as crianças que são atendidas se sintam cada vez mais inseridas na sociedade, de forma a gente diminuir o preconceito. A presença de vocês aqui é muito importante, eu queria agradecer. E já soltar uma pergunta que eu acho que está na mente de cada moncadorense participando aqui junto com a gente, que é como vocês reagiram ao autismo? Como que foi receber essa notícia? Bom, eu sou a Camila Nobre, mãe do Bernardo Alencar, e a gente teve assim, o Bernardo se desenvolveu muito bem até os 7 meses, foi um desenvolvimento muito rápido. Ele teve daí uma pneumonia e ele já voltou, na época ele já falava mamãe, papai e tal, já estava se agarrando, querendo andar, o desenvolvimento motor total. E quando ele teve essa pneumonia, que ele foi internado, ele já voltou sem falar. Em um mês ele esqueceu tudo, ele deixou de dar tchau, ele teve, na realidade, o primeiro atraso de desenvolvimento grave, assim, muito grande, decorrente dessa pneumonia. Foi aí que a minha luzinha, assim, ligou e eu acabei hiperfocando na questão de saber o que estava acontecendo com meu filho. Eu hoje sou tatuadora, mas eu sou enfermeira por formação acadêmica, e nesse momento que essa luzinha ligou, eu comecei a estudar muito para saber o que estava acontecendo. Eu fui, na realidade, a primeira a desconfiar do diagnóstico dele. Comecei a estudar muito porque ele tinha vários indícios. Foi um pouco complicado até para a família, porque a gente tem mais pessoas na nossa família que têm essas mesmas características, então, querendo ou não, na realidade é visto como tá normal, tá tudo bem. E realmente, na nossa sociedade, a gente tem muita gente que não tem diagnóstico, que tem um fenótipo ampliado, que na realidade são características que não são do diagnóstico, mas tem participação disso, né? Que tem algumas características, mas não chegam a ter diagnóstico. E a gente foi trabalhando durante esse tempo, eu fui estudando durante esse tempo, até os 2 anos de idade, que foi quando ele recebeu esse diagnóstico. Eu, graças a Deus, tive o diagnóstico com uma idade, ele era novinho ainda, né? Mas ele tinha tudo. Eu entrei de cabeça nisso, estudando e fazendo com que eu me adaptasse e a minha família se adaptasse às necessidades dele, que é justamente o que a gente busca. Não só o autista entender, mas principalmente as pessoas entenderem principalmente o que acontece com eles, porque é na realidade a gente que precisa se adaptar um pouco, porque para eles é muito difícil entender como a sociedade funciona, já que eles funcionam também diferente, né? Passar aqui. Eu sou a Michele, mãe do Hector Cauã, de 5 anos. Eu já desconfiei que o Hector tinha autismo desde pequenininho, porque ele nunca gostou assim que limpasse a mão dele com um pano molhado. Aí, só que ele começou a falar cedo, balbuciar também, começou a balbuciar cedo. O andar, que ele andou um pouco mais tarde,
e ele gostava muito de girar a roda de carrinho. Aí eu vi na internet, que as crianças autistas sempre gostavam de girar a roda de carrinho, né? Aí fui colocando isso na cabeça, né? Falei, meu Deus do céu, será que meu filho tem autismo ou não? Aí chegou no desfraude. Ai, vai ter que gravar de novo. Isso. Aí chegou no desfraude, foi a gota d'água. Que daí foi aonde que eu descobri que ele tinha autismo, porque ele travou. Ele fazia o xixi no vaso, mas não fazia o cocô nem no vaso e nem na fralda, não fazia nada. Aí eu levei ele no pediatra, o pediatra já desconfiou e levou no psicólogo. Aí foi onde ele recebeu o diagnóstico de autismo. Tinha 2 aninhos. Uhum. Só que o psicólogo, daí ele não deu o diagnóstico. Aí eu levei ele para a creche, as professoras começaram a verificar. Daí quando ele entrou na escolinha na Dente de Leite, que daí ele teve o diagnóstico, que as professoras falaram, não, eu acho que ele tem alguma coisa. Aí começou com psicóloga, com a fono, daí com o neuro e deu o diagnóstico daí. É isso. Olha eu. Hoje ele tem quantos anos? Ele tá com 5. Dá um oi pra gente aí. Oi. Tudo bem com você? Tudo bem? Manda um oi pro pessoal assim, oi roncador. Oi, eu moro em Roncador aqui. É, você gosta de roncador? Roncador é legal? É legal? É legal, né? Agora, você é a mãe do João? Isso. Eu sou a mãe do João Gabriel, eu me chamo Andressa e na verdade eu tenho também o Davi, de 6 anos, e o João Gabriel de 14. Meus 2 filhos são autistas, só que cada um teve um diagnóstico assim de forma bem diferente, sabe? Mesmo sendo o mesmo tipo de diagnóstico, cada um tem as suas diferenças, os seus comportamentos são meio que opostos, sabem? O João, quando ele foi diagnosticado, como foi, imagina, 14 anos atrás, Roncador sendo uma cidade pequena, né, do interior, ninguém quase sabia o que era autismo, assim como eu não. Quando eu levei no médico, né, levei no neuropediatra e ele me passou, isso o João já estava com 2 anos e 3 meses. Eu vi assim que ele era uma criança totalmente diferente. Desde pequena a gente notava, era uma criança que chorava muito, que não ia muito no colo das outras pessoas. Ele já estava tendo dificuldade com alimentação, porque quando começou com alimentação, ele comia o tipo de alimentação que você desse, ele comia. Começou um tempo, ele já começou a fazer ânsia das comidas, já não conseguia comer, chorava por tudo. Você via ele perto das outras crianças que ele tinha um comportamento diferenciado. Mas as pessoas nunca tinham ouvido falar em autismo, então eles falavam assim, mãe, o teu filho tem alguma coisa, eu só não sei te dizer o que é. Mas ele tem, porque ele tem muita diferença, olha o olhar dele, olha como ele chora, o jeito dele correr, ele não tinha noção nenhuma de perigo, não tinha medo de quase nada. Então, quando eu levei ele na primeira consulta e o neuro falou, mãe, você já cogitou a possibilidade do seu filho ser autista? Eu falei, doutor, nunca ouvi falar em autismo. Doutor, pode me explicar o que é? Ele falou, não, mãe, vamos fazer uns exames, a gente tem que ver primeiro, fazer umas avaliação, aí a gente senta e conversa. Foi onde aí eu fui começar a pesquisar pela internet. A princípio a gente se assusta um pouco. Você começar a ver os vídeos, as coisas, de como pode ser o futuro incerto do seu filho. Então no começo assusta. Depois, conforme vai passando os anos, você vai vendo que você dá conta. Você dá conta, você vai aprendendo que é assim, cada dia você tem um desafio diferente. Você tem que aprender a ver como está o seu filho aquele dia, o que pode ser que vai incomodar ele, porque as crianças autistas,
Eu acho que muitas, a questão de barulho, muitas crianças junto, correndo, som alto, muita gente se movimentando perto deles, eles meio que se desregulam. E daí a gente tem que estar meio que já prevendo essas coisas para a gente poder saber ajudar eles, que é o principal. Você tem que entender o seu filho para você conseguir estar ajudando ele. Isso. Isso, e cada criança é um estímulo diferente. Às vezes o que funciona para o meu filho não vai funcionar para o seu, não vai funcionar para o outro. Então, assim, como daí eu já tinha o João Gabriel maior, quando eu tive o Davi... Boa pergunta. Eu sei que o Davi agora está com 6 anos. 8 anos. Então, assim... O Davi no começo não, você notava que ele era uma criança calma, tranquila, você não notava nada nele de diferente. Quando deu uns 9 meses, parece que ele dormiu de um jeito e acordou já chorando de outro. Já nada estava bom, já tudo incomodava. Sabe, assim, foi uma semana, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Levei no médico, o médico examinou, não tinha nada, nenhuma... Sim, patologia. Isso, o médico falou, não, teu filho não tem nada, tá tudo normal, você tá vendo coisa. Tá botando defeito no seu filho? Não, daí eu falei, não, já vamos colocar na creche, porque professor já tem aquele olho biônico, assim. Isso, porque tá todas as crianças lá brincando, eles estão observando, eles já falam, mãe, teu filho... já não está brincando igual, teu filho não está se alimentando igual. Na hora na época tinha aula de musicalização, né? Teu filho chora a aula inteira, não dá para tocar violão na sala. Vamos passar com o neuro para ver o que está acontecendo? 1 ano e 3 meses, levou no neuro, o neuro já falou, mãe, tô vendo uma possibilidade de autismo. Sem saber que o irmão era autista, né? Porque eu não contei para ele do irmão. Na primeira consulta deu o diagnóstico de autismo, passamos por uma segunda avaliação, porque de certa forma pensei, nossa, mas será se o meu segundo filho também vai ser autista? Será se vai adquirir a fala, porque até então não falava? Isso, que o autismo é assim, é uma coisa incerta, né? Você não tem certeza se o seu filho vai falar, se ele vai sair das fraldas, se ele vai se alimentar sozinho. Tudo vai na base do estímulo, que são as principais coisas que a gente necessita. Isso. Já não tem mais. Os estímulos são as principais coisas, tanto né, igual no caso, a escolinha, os professores, as terapias que a gente leva, família. Família ajuda muito, quando a família entende e está empenhada a te ajudar. Porque falando assim, no começo eu acho que você se sente meio sozinha, porque todo mundo fala, não, teu filho é só birra, é só manha, não, você tá dengando demais, você tá protegendo demais. Aquela cultura também, né? Isso. De que antigamente, às vezes os autistas eram até institucionalizados, a gente não via autista adulto, justamente porque acabavam sendo até internados. Porque quando você chega para uma pessoa mais de idade e fala, meu filho é autista, eles ainda acham que o autista é aquela pessoa que vive no mundo da lua, que fica ali quieto, sentado, até babando, ou às vezes muito taxado de até com perdão da palavra, bobo, né? E não é isso. Essa cultura, ela vem de muitos anos, esse estereótipo, né, do autista, não de que a gente tem várias celebridades e muitos estudiosos que são hoje diagnosticados com autismo, justamente porque vem desse estereótipo, né? Então as pessoas vêm acreditando ainda nessa falsa
nessa falsa imagem do autista de que ele não vai, né? Ah, deixa ele fazer o que ele quer porque ele é autista. Então deixa, não é, a gente precisa realmente, como você falou, estimular e treinar várias habilidades, porque muitas vezes ele vai se desenvolver muito de um lado e às vezes o outro lado não vai ter tanta habilidade, mas você precisa estimular. Por isso que o estímulo, principalmente, ele tem que ser contínuo, devagar e com muita paciência. Porque não adianta falar assim, uma vez você ensinando, vai aprender. Às vezes aprende, daqui a pouco 3, 10 vezes aprendeu. Vai passar um tempo, às vezes ele esquece aquilo. Você vai ter que ensinar de novo. E assim a gente vai. São 1000 vezes. E para todas as crianças, na realidade, é assim, né? Você, querendo ou não, o ser humano ele aprende pela repetição, né? Alguns mais, alguns menos. Outros, tem coisas que a gente não precisa nem ensinar, que aparece uma vez já sabendo. Mas, né, João? Pessoal, nós estamos com o João aqui, o João é autista. João, depois de tudo que elas falaram aqui, como você se sente sendo uma pessoa autista? Olha, quando eu descobri que eu era autista, foi bem complicado. Eu consegui me acostumar, tipo, toda vez que tinha um barulho, já me dava já um negócio na cabeça que fazia eu começar a ter dor de cabeça, tipo, era automático. Daí no começo é complicado. Quando você começa a treinar tudo, tipo, quando você começa a treinar, tipo, a aprender a se acostumar com tudo, fica muito mais fácil. Eu antigamente não podia nem ter um barulho que já começava já aquela dorzinha de cabeça. Hoje você consegue. Hoje em dia eu já consigo tipo, ficar um tempo lá sem doer minha cabeça. Se autorregular, se auto-acalmar, João? Sim, hoje em dia. Prever também a situação de que não vai sim. Exatamente, o João tem muito isso, essa previsão. Ele fala assim, mãe, às vezes a gente tá num lugar, ele vai, fica de boa, começa muita conversa, muita risada, muita gente. Ele fala, mãe, eu acho que é melhor a gente ir embora, mãe, vamos. Eu vejo ele isso já tem Bernardo. essa consciência, assim, que ele já não tá começando a se sentir bem, que ele tá começando a se incomodar. Ele fala, mãe, então vamos. Eu aí já a gente vejo vai, isso a gente Bernardo. consegue ter essa rotina mais tranquila. Mas isso é com o tempo, quando a gente vai aprendendo o que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Eu vejo isso pelo Bernardo. Às vezes eu prevejo isso, a situação. Eu falo, filho, nós vamos em tal lugar vai ter som. Como é que você está se sentindo? Você está se sentindo bem hoje? Tá tudo bem? Às vezes a gente é convidado para uma festinha de aniversário, esses dias até a festinha da prima dele, a gente chegou, ficou 10 minutos na festa, mas a gente foi. Muitas vezes a gente precisa ir, ver, a gente brinca de medir a febre, né? Vai ver como é que tá, como é que ele vai reagir. Não se sentiu bem? Não pode ter vergonha, né, de pegar seu filho e poder ir embora, né? As pessoas muitas vezes, mas você não vai ficar. Gente, muitas vezes é muito triste, às vezes a gente quer ficar, não é nem falta de educação, né? Isso é verdade. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas você acabou de chegar, você já vai embora. Se ele não tá se sentindo bem, infelizmente eu vou, porque o meu bem mais precioso é ele e a qualidade de vida dele, né? As pessoas às vezes falam, mas você não vai fazer uma festinha de aniversário? Gente, como? Se eu sei que seria feliz aniversário
Mas como é que eu vou deixar meu filho feliz se eu vou expor ele a algo que ele não vai se sentir bem só para deixar todo mundo feliz? Sendo que a felicidade dele é o nosso maior foco. Né? E assim tem crianças que adoram, né? Nossa, que adoram bagunça. Mas tem Ele não criança. é pelo aniversário, não. Sério? Ele gosta de festa, só não gosta da bexiga. A bexiga. O Bernardo adora história bexiga. Não. Então, cada criança tem as suas características únicas. Particularidade. Olha, é incrível, incrível, E incrível. você, João, gosta de festa? Sim. Antigamente eu não gostava, porém por causa de eu ir me acostumando, hoje em dia eu adoro festa. Mas Claro, cama elástica e tudo mais, você gostava? cama elástica, eu no começo eu não gostava tanto, porém eu fui me acostumando até que eu cheguei numa idade que eu não posso mais brincar em cama elástica. Ai. Também E o aproveito irmãozinho? E o Não, Davi? já O Davi já- ele adora. O Davi é da festa. Isso, igual eu sempre falo, o João É Gabriel, do ferro. ele era aquele autista assim, que na escola ele ia embaixo da última carteira, bem no cantinho lá da sala, virava de costa e queria brincar lá sozinho, Fazia a quietinho, toquinha dele. sem ninguém ir lá. Já o Davi não. O Davi é aquela criança que quer ir na primeira carteira da frente, subir em cima e ficar pulando no chão. Então assim, Davi do eles fervo, são então. bem opostos, igual desde a cama elástica. O João Gabriel sempre tentei por ele brincar na cama elástica, ele tinha muito medo, a instabilidade que tem a cama elástica, então ele chorava, ele não gostava. O Davi já não, o Davi adora. Ele pula, ele vira, ele fala é mortal. Ele tenta ficar virando os mortais. Junto com as não outras tem crianças. medo, junto com, pode pôr quantas crianças quiser na cama elástica, que ele vai. Meu Deus. Se mandar escorregar, tipo em descida, assim, por exemplo, de grama, gente, ele vai sem medo, ele não tem medo do perigo. E é assim, sabe? Então, nessa parte, eles são totalmente opostos com o mesmo diagnóstico. Então, por isso que, É muito assim, interessante, né? já várias mães, assim, que às vezes me mandam mensagem, me ligam, falam, Andressa, você tem os teus 2 filhos autistas e eu tô desconfiada que o meu filho é autista. Eles têm isso, o que você me diz? Eu falo, mãe, olha, é complicado. Ele tem, sim, algumas características que se encaixam com as dos meus filhos, só que cada criança é um jeito. Então, é difícil a gente tentar, assim, né, Porque o autismo falar. normalmente ele nunca vem sozinho, Isso. né? Ele vem com as comorbidades, às vezes um TDAH, um TOD, O que é um TOD? TOD é transtorno opositor desafiador. É aquela criança que tudo ela vai teimar. Você Tudo não ela vai pode dar o falar contra. não. Por exemplo, Tudo o ela vai dar o Gabriel, ele tem esse diagnóstico incluído junto nessa comorbidade, que é o do TOD. Então, sempre assim, se você falar não faça isso, ele vai fazer, porque ele sempre vai contrariar. Então, Você uma tem dica... que rodear ali, não sobe nessa mesa, sobe nessa aqui. Uma dica de ouro para as mães é isso. Você tenta tirar o Direcionar. não e você direciona a criança a fazer outra coisa. Você Porque fala, ele pode, filho, né? vamos fazer tal coisa, filho, venha subir aqui, filho, vamos em tal lugar, para você tirar esse não faça isso, não pode, não vai, eu não quero que você faça isso, senão a gente passa o dia falando Só falando não. Eu acho que essa dica vale para todos os pais, né? Quando eu aprendi isso, nossa, a questão do TOD, né, desse transtorno resolveu muito. Porque senão a gente fica o dia inteiro gritando não, mas que Isso. você vê, a criança já Para as tá professoras, subindo. eu lembro que eu passei essa dica, elas falaram, mãe, olha, ajudou muito. Porque na escola, né, eles tinham coisas que não podia, queria ir às vezes no parquinho na hora que não podia. Então se ficasse não, aí que eles iam, né? Aí é o tempo todo não. Isso. Então depois que elas aprenderam essa dica, nossa, revolucionou a vida, sabe? Então foi muito útil.
Aqui no decorrer das entrevistas, a gente viu que alguns dos sinais são a sensibilidade alimentar pelo tipo de comida e também das texturas da roupa, da grama. Como é para vocês? O João também podia falar pra gente. Você tem alguma sensibilidade com alguma coisa que você não gosta, comida que você não tolera? Olha, uma comida que eu não tolero Só uma coisa aqui. Pronto, pode falar. Então, a comida que eu não tolero é o feijão. Eu não gosto de feijão. Nem com farinha? Nem com farinha, nem nada. Eu odeio. Eu provo. Já teve uma vez que eu fui provar e eu quase mudei. Eu não gosto. E as outras coisas, tem algumas coisas que eu ainda não provei, mas eu sou muito seletivo. A seletividade do João é muito grande. Sim, dos 3 aos 9 anos foi uma seletividade gigantesca. Sim. Muito pouca coisa que ele comia. Hoje em dia, né, até com as terapias que a gente está fazendo, está melhorando. Ele está conseguindo provar, né, novos alimentos, novas texturas. Eu provei tomate, mandioca, cenoura, bolinho de 100% cacau e não reclamei, fui lá e provei. E mas se for pra comer de novo, você provou ou você tá comendo? A mandioca eu tô começando a comer nos almoços, já essas outras coisas. Conseguimos incluir alimentação nova pra ele. E agora vai ter que incluir o tomate junto. Tem alguma particularidade desse tomate? Tem que ser sem tempero, alguma coisa assim, né, João? Olha, eu ainda não provei com tempero, mas ele cru mesmo, tipo, você ir lá cortar, eu já consigo provar. Tipo, eu sempre via pessoas do YouTube mesmo falando que tomate não é bom. Tipo, sempre tinha esse negócio. Daí quando eu provei tomate e eu vi que não era tão ruim. Tipo, é bom. Daí eu comecei a perceber que eu tinha é tolerável, dá pra comer. E o que você mais gosta, João? Arroz, tipo assim, antigamente eu não comia arroz também. Quando eu era criança, eu só comia miojo. Hoje em dia, nos meus almoços, janta, tudo, o principal é arroz e carne. No churrasco, você gosta de churrasco? Eu amo churrasco. Ainda mais que é saudável, né? Lá em casa tem uma preferencinha de churrasco, carne, farinha, meu filho. Farinha, meu marido é caminhoneiro. Já falo um negócio sério. Eu, sei lá, uns 3 anos atrás, eu conseguia comer, acho que, arroz. Agora, hoje em dia, tem que colocar uma farinha junto com o arroz, senão eu não consigo comer. É o segredinho do arroz. Lá em casa também. O meu marido é caminhoneiro e ele roda o Brasil inteiro. Aí ele traz uma bendita farinha lá de Minas Gerais, que é aquela farinha, mas ele traz assim, de 10 pacotes. Porque o Bernardo tudo também tem que colocar essa farinha. É o único jeito de fazer ele comer feijão. Na verdade, a alimentação assim, é muito seca. E como ele é sensível ao glúten, essa farinha tem que ser de milho. Ou de milho ou de mandioca, de uma fonte que seja um pouquinho mais segura, que não tenha tanta contaminação. Né? E esse tipo de contaminação é muito complicada quando você tem, além da seletividade alimentar, uma alergia alimentar. Porque se a criança ela hiperfoca em comer uma coisa, ela tem que estar dentro desse limiar de alergia. Então, e como eles sentem muito mais, a sensibilidade não é só porque eles ouvem muito mais, eles sentem muito mais. O paladar também é muito apurado. Então, se caso ele sentir um leve gostinho diferente, ele já não vai aceitar. E normalmente assim, o Bernardo, além de não aceitar, ele fica desconfiado.
E depois ele também não aceita. Ele fica com medo daquele alimento ter sido trocado e tá diferente. Então eu tenho que sempre comprar da mesma marca, o mesmo pacote. Se eu quero trocar alguma coisa, às vezes eu tenho que comprar aquela coisa e colocar dentro de um pacote conhecido, de que ele já aceita, pra gente começar a modular esse paladar. Mas é realmente muito difícil. Às vezes hiperfoca em comer uma coisa só, e ele fica, quando ele era pequenininho, Diego do céu, teve uma época que ele ficou até laranjado. Porque o médico queria que eu fizesse o exame do fígado dele. Porque tudo tinha que ter abóbora. E tinha que ser a cabotiá. Então ele comia às vezes quirera com cabotiá. Era arroz com cabotiá. E daí a cabotiá, por ter a mesma... Corante, né? É um corante natural. E ele foi ficando laranjado, da cor da cabotiá. A gente tem que passar essa dica dos outros. Eu cheguei no médico e o pediatra ficou transtornado que eu tinha que fazer um exame do fígado dessa criança. E eu falei, doutor, ele come cabotiá em todas as refeições. Ah, mas não é possível. Eu falei, é possível, doutor. É possível. E ele tava laranjinha até o olhinho. Tava, não, esse menino tá com quitência. Eu falei, não, doutor, é a cabotiá. É a cabotiá. E realmente era abóbora. Quando ele parou de comer a abóbora, ele voltou à cor normal de polaquinho. Eles comem muito por fases, né? Come. Tem fases que um alimento... É só sopa. Agora estamos na fase do seco, que eu falo que se não beber água junto, não engole. E pra você, chefe? Não, Hector, a sensibilidade alimentar, a seletividade alimentar, ele não tem muito. Agora que eu tô percebendo que tá começando agora essa seletividade. Antes ele comia sopa de bolacha ou sopa de pão, leite com café, sopa de bolacha e sopa de pão. Agora não quer nem saber. Essa semana começou, não quer sopa de bolacha, não quer pão. E antes era assim, no café da manhã era só sopa de bolacha ou só sopa de pão. Não queria tomar leite com café, não queria pão, não queria nada. Agora começou, eu não quero essa sopa de bolacha porque ela tá muito feia. Ou sopa de pão porque ela tá horrorosa. A comida tem que chamar o olho, porque senão o Bernardo também. Hoje eu gosto muito de estrogonofe e tanto meu filho quanto meu marido não gostam. E eu fiz esses dias atrás até uma carne cebolada para eles. O pai estava em casa, né? E daí eu temperei um pouquinho de estrogonofe para mim. E eu fui guardar o restinho que estava na panela. E o Bernardo sentado na mesa comendo. Só de eu ter virado a panela na Tupperware, que ele olhou, nossa, mãe, credo! E já saiu fazendo ânsia. Ele simplesmente parou de comer o que ele estava comendo, que ele gosta, só de ver o molho descendo da panela. O molho então, e o cheiro. O cheiro e o molho ele é algo cheiro absurdo. de longe. Sente cheiro de longe. De longe. É incrível a Olha. sensibilidade de cheiro. Rastreia, né? Antigamente eu comia miojo, porém chegou numa fase que na hora que eu olhei na sopa, isso lá antigamente quando eu era criança, Só do miojo cozinhando. só de eu ver a sopa que tinha no miojo já me deu ânsia, não conseguia mais comer. E eu fiquei, acho que mais uns 4 ou 5 anos sem se comer, depois voltei. Isso só durou mais 1 ano, parei de vez. Até hoje eu não como mais miojo. Mas mãe, ele comia só miojo. E daí, o dia que ele fez ânsia, o que você fez? Uma coisa que ele sempre tomou foi o leite com Nescau. Então, Teve uma leite fase com que era Nescau. leite com Nesquik que deixava cor de rosinha o leite, porque era muito por cor. Aí Sim. a doutora me deu uma indicação de colocar o Sustagem Kids junto, que ele tem os complementos alimentares. Então a gente se utilizava disso. Sim, para poder estar repondo, né, as vitaminas,
quando eu parei de comer miojo, eu já troquei já pro leite com Nesquik. Aí só tomava leite. Sim. Teve muitas fases só no leite. Leite e água. Sim. Teve fases que era só aqueles danoninhos. Nossa, o Bernardo é alérgico a leite, assim, isso é pra mim um terror. Então, em cada fase, o Davi também tá na seletividade igual também. Então, assim, são coisas que a gente, se você oferece a comida, você troca o formato. Às vezes você oferece, tipo, vamos dizer lá, uma cenoura, você oferece ela crua, depois você oferece cozida. Corta de estrelinha, corta de Você corta em formatos diferentes. Aí um dia você tempera de um jeito, outro dia você tenta temperar de outro, pra você tentar achar um jeito que ele consiga aceitar. Mas tem coisas que você tenta milhões de vezes. Tem coisas que só come no restaurante. Exatamente, tem coisas que só come num determinado lugar. Se for em outro lugar, não come. Tem coisas assim que é difícil assim pra gente estar tentando compreender como que é. É só a gente vivendo assim um dia a dia que a gente vê quanta coisa a gente tem que aprender. Como são diferentes, né? Mesmo tendo todos o mesmo diagnóstico, eu tenho uma amiga que ela tem. O filho dela tem a mesma idade do Bernardo. A Lana é o Vicente. E o Vicente e o Bernardo, tanto que a gente descobriu os dois juntos, porque a gente conversava e eu falava, Nana, o Bernardo tá assim, ela e o Vicente também tá. E a gente começou a trocar muita ideia e ver que os dois tinham características parecidas e que eram realmente diferentes, estavam se desenvolvendo diferentes. No final desse rolê todo aí, o Vicente é autista, nível 2 de suporte. O Hugo, que é o filho mais velho da Lana, também é autista, nível 1 de suporte. E a Lana também é autista. Ela não sabia. Ela não sabia, mas hoje ela até tem um Insta que fala sobre isso. E ela fala sobre principalmente o diagnóstico das meninas, que é muito difícil, porque as meninas mascaram muito os sintomas. E a gente é muito vista assim como, tá de TPM. A menina é diferente mesmo. Às vezes gosta muito mais de brincar sozinha com as bonequinhas dela, quietinha, ou é muito falante, tem as seletividades e as manias, mas são visto muito mais como mania, né, do que os meninos. Então o diagnóstico feminino é muito difícil. É muito mais difícil. Muito difícil. E o padrão genético, né, de que a gente vem, de que às vezes a gente tem realmente um pai ou uma mãe que é autista, que não foi diagnosticado, ou que tem um fenótipo ampliado, que é você ter algumas características, mas não chegar a ser o autista, mas você ter a carga genética, né, que na junção ali faz com que os filhos sejam. E a incidência, né, dos irmãos, né, serem muitas vezes são diferentes, mas tem o mesmo diagnóstico, né? Você estava falando dessa interação que vocês fazem e quanto isso foi enriquecedor para você também. Aqui nós estamos juntos, vocês fazem parte de um grupo, é isso mesmo? Como que surgiu essa ideia de trabalhar em grupo entre vocês? Acho que foi o município, né, que fez o grupo das mães autistas. Foi em parceria, né, com a Secretaria de Educação e a Secretaria da Saúde, que a gente começou fazendo encontros. A gente fazia encontros mensal, né? Para ajudar, né, as mães. Para entender quais eram as demandas que estavam mais precisando, como que estavam, né? A incidência de diagnóstico deu um pulo, assim, até porque a gente teve mais apoio, principalmente da Secretaria de Saúde, com a
parte de levar até essas crianças com essas diferenças que os professores principalmente estavam apresentando para o diagnóstico, né, para o neuro, né, porque querendo ou não, sem o acompanhamento do neuro, a gente não tem nada, né. Hoje em dia o atendimento de vocês é totalmente pelo município. Totalmente. Sim, agora está totalmente. Antigamente era Campo Mourão. Campo Mourão, Maringá, Sim, tudo. só pra frente, né? Campo Mourão, Maringá. Como que é uma situação, por exemplo, talvez não seja o caso de vocês, mas se for, seria interessante, como é ir daqui lá, às vezes, com uma criança hiperativa, ou pela questão do barulho? Então, eu tentei por um tempo, eu levava os meus 2 filhos fazer terapia lá em Campo Mourão, e olha que eu comecei indo 3 vezes na semana. Mas não deu, porque de questão assim, psicológica, questão assim, a sua canseira física também, a gente não consegue. Por quê? Porque você vai, chega lá, provavelmente você vai ter que esperar um tempo para entrar na terapia. As crianças, elas não sabem esperar. Então chega lá, elas ficam agoniadas, elas choram, elas querem entrar, elas não sabem esperar a vez. Então até chegar o horário deles atender as crianças já estão chorando, já querem ir embora, então não vai render tanto na terapia. Aí entra, às vezes fica um pouquinho, a terapeuta vem, olha mãe, não tá rendendo, só tá chorando, quer ir embora, tá cansado, o que a gente faz? Se insiste, não rende, a criança não consegue aprender. Aí sai de lá, você tinha que esperar para poder estar retornando para a cidade. Então, assim, virou um desgaste muito grande. Eu tentei alguns meses e realmente eu não consegui e eu desisti. Hoje, o atendimento aqui no município é diferente. Nossa, completamente diferente. Porque você está em casa ali, faltou 10 minutinhos para começar a terapia, você pega e vem. Chegou, vai esperar um minutinho ou outro, já vai ser atendido. O atendimento é uma conquista muito grande. Você ter o atendimento, você ter essa interação dos profissionais. É o que a gente está buscando agora, a interação dos profissionais que fazem a terapia aqui no Acolher, com as escolas, com as famílias, porque tem que ser um trabalho conjunto. Se a gente conseguir chegar nesse ponto de um trabalho conjunto, do feedback do professor da escola, do feedback da terapeuta aqui, da família, a gente vai ter um atendimento de excelência, porque daí o principal foco é o quê? É a necessidade da criança. E as maiores necessidades, realmente, não adianta você só levar para a terapia. Você precisa saber qual a necessidade dessa criança lá na escola. Porque se essa necessidade for cognitiva, você vai trabalhar a cognição dela na terapia. Se essa necessidade for social, for de interação social, de frustração, o que for, de espera, você precisa trabalhar isso na terapia. Por quê? Porque a terapeuta que vai ter o caminho, a técnica para você conseguir trabalhar isso, principalmente a interação do pai e da mãe. Não é você chegar e largar a terapia e falar, pelo amor de Deus, fica um pouco com meu filho. Porque realmente é cansativo. A gente fica, o transtorno de ansiedade até, de você ter que estar sempre prevendo situações que vão desregular o seu filho, que vai ser complicado. Você precisa realmente se inteirar junto da terapia, porque você precisa também aprender a regular essa criança, aprender a ajudar ele, porque principalmente por uma criança, se você está num ambiente que você não se sente bem, sozinho, e se você tem o teu cuidador, você precisa que o teu cuidador saiba o que fazer, para literalmente facilitar a vida dele, até para ele conseguir se regular, porque se você mantém a calma e você direciona a criança, você sabe direcionar a criança naquele momento em que ela não se sente bem, é 1000 vezes mais fácil de você conseguir com que ela conviva melhor, porque querendo ou não, é a gente que tem que se adaptar, é uma rotina familiar que você precisa mudar. Dentro de sala, não é só o meu filho que precisa
se modular, é as outras crianças também que precisam entender o que acontece com ele, o que acontece, o que ele tem de diferente. Porque não é porque o meu filho é autista que ele pode ficar, às vezes, que ele pode ir lá fora. Mas por quê? Como que você vai explicar para uma criança de 5 anos por que ele pode e eu não? Por que ele pode ir lá fora e eu não? Tem certas coisas que a gente precisa, então, passar informação para os pais das outras crianças, para as crianças também, para elas entenderem quais são as diferenças. Porque não é só incluir, jogar a criança lá e falar para o professor, se vira, entendeu? O professor também tem que ter subsídio para trabalhar com isso, precisa tempo, entendeu? Precisa ter realmente subsídio, sabe? Uma sala menor, com pouca criança, tecnologia a favor, porque querendo ou não, a gente tem uma gama de crianças hoje em dia que elas são tecnológicas. Então você precisa trabalhar com isso a favor, né? Você ter um subsídio e ter tudo isso à mão para ajudar realmente tanto o professor que está lá dando sangue, né, para que esse aluno seja incluso, mas que ele precise, que ele consiga fazer isso. Que não é só soltar, a inclusão é muito linda no papel, mas ela precisa ser trabalhada de uma forma realmente séria, sabe? Comprometimento dos órgãos públicos em saber que a teoria é muito bonita, mas chegar lá no campo, na prática, chegar para o teu professor e falar, olha, o que você precisa para trabalhar. Não adianta você colocar um monte de professor de apoio dentro de sala, se você tem 30 alunos dentro da sala, vai virar uma zona. É muito barulho. E se você tem uma criança que é sensível a barulho, não vai adiantar nada você oferecer professor de apoio, você oferecer tecnologia, você oferecer, se ele não tiver qualidade, né? Tanto para o professor trabalhar, quanto para a criança viver. Aqui o Espaço Acolher é maravilhoso, maravilhoso a gente ter a fonte, a terapeuta, o ABA, e poder juntar tudo isso em casa, sabe? Chegar para a professora e falar, professora, como foi o desenvolvimento do meu filho aqui? O que a gente precisa trabalhar na terapia? Você chega na terapia e você consegue dar um norte, sabe? Então é maravilhoso. Isso, você levar muito. Nossa, você levar a interação aqui, igual espaço, olha, essa dica é boa pra você, essa dica, ó, dá lá na sua escola, porque lá a professora vai conseguir render muito mais, render melhor. Exatamente. A capacitação desde o guarda que atende o portão da escola. Por quê? Porque quando a criança vai chegar na escola, já a pessoa que está ali para receber já tem que saber como que tem que receber aquela criança ali. Foi para dentro, todos que estão envolvidos ali, desde quem vai servir a merenda, quem vai limpar o pátio da escola, os professores, os diretores, todos tendo conhecimento, gente, facilita muito a vida da criança e até deles para atender a criança. Quanto mais informação, mais fácil fica. E como eles precisam de uma rotina, então foi na escola, deu tudo certo, gente, eles voltam para casa contente, feliz da vida, vem contando tudo o que aconteceu. Se na escola não deu certo, chega na casa o quê? Chorando, reclamando, não quer mais ir para a escola, a mãe não consegue já fazer mais nada. Então essa interação que está juntando agora, né? Igual aqui no Acolher, com a escola onde eles estudam, com nós pais, está sendo maravilhoso. A rotina está sendo outra, a gente está conseguindo ficar até mais calma, porque esse negócio a gente tem que estar prevendo como vai ser. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa hoje? Nossa, está diminuindo muito. Saber que não vai ter que pegar a rodovia, se expor, né? Querendo ou não, é perigoso. A gente quando eu falava assim, a gente vai trocar de roupa que a gente está indo para Campo Mourão. Nossa, já não queria vestir roupa, eu não vou hoje. Então, assim, era muito difícil.
E daí você tem que falar, não, filho, mas a gente tem que ir, não tem outra opção, nós não temos outra opção, a gente vai ter que ir. Era muito desgastante, muito, muito, muito. Então, sendo na cidade, agora, nossa, ficou super tranquilo. Queremos mais profissionais, na verdade, para que a gente consiga oferecer para todos os que precisam e também para os nossos filhos a quantidade de hora, de terapia, de sessão que precisa por semana. Mas isso aqui já é uma vitória muito grande. A gente ter o espaço, a gente ter pelo menos já a noção e poder começar esse trabalho muito bom. Pessoal, a gente já está no final da nossa entrevista. Nós temos aqui os últimos 10 minutos aqui do programa. Eu queria levantar uma pergunta que eu acho que é fundamental, não poderia deixar de fazer. É que como vocês já entendem muito do assunto, que tem mães que começaram a observar os primeiros sinais em casa, mas ela ainda tem aquele preconceito de achar que o autismo é uma doença e não uma condição de sensibilidade. Pelo que nós conversamos aqui ao longo desse mês, o que deu para perceber que a pessoa autista, na verdade, é só uma pessoa hipersensível a algumas coisas, né? Então, que dica vocês dariam para essa mãe que ainda tem medo de aceitar o autismo? Estudar. A informação é algo que abre realmente os olhos da gente e saber que tudo é estímulo, tudo é teu filho. Querendo ou não, toda criança tem o seu tempo, mas todos precisam de estímulo. Tudo é questão de ajuda, seja típico, atípico, o que for. Então, porque o diagnóstico em si, eu acho que ele te facilita muito na sua vida. Muito, muito. Você começa a buscar informações, você vai aprendendo quais são, né, as coisas que o seu filho precisa, você consegue ver com outro olhar. E uma coisa assim principal, quanto mais amor você der para essa criança, mais segura essa criança se sentir, porque ela vai se sentir diferente das outras crianças, ela vai começar a notar que tem alguma coisa diferente nela. Então você buscar trazer essa segurança para ela, essa tranquilidade. Quando ela não consegue se organizar nos pensamentos ali naquele momento. Amor nunca é demais. Isso, você fala, não filho, calma, respira, ó, a mãe tá aqui. Como que a mãe pode te ajudar? O que você está precisando? O que você consegue me dizer que você está sentindo? Porque nem sempre eles vão conseguir te explicar o que eles estão sentindo. Nem que seja sentar ali do ladinho e falar, ó, a mamãe tá aqui do seu lado. A mãe tá aqui, ó. Sempre. Vamos, né, com calma, respira, quer ir para outro lugar. Então você tem que ter essa paciência, essa calma, esse amor, essa dedicação, né, que tudo sempre vai melhorando. E saber sempre ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas de uma maneira que filtra, né? Saber que tem muita gente que vai falar um monte de bobeira, mas que aquilo é o que ela tem dentro dela, sabe? Não é a realidade. Você tem que saber que as pessoas muitas vezes elas falam um monte de bobeira, mas é o que ela tem para oferecer. Infelizmente tem gente que tem coisa boa para oferecer e tem gente que não tem coisa boa para oferecer. E é o que eu digo assim sobre o diagnóstico. Eu já falo assim, às vezes a família fala, não, você não precisa buscar isso, deixa quieto, não vai ver nada. Gente, eu acho que o diagnóstico é o primeiro passo que você dá. Você tendo o diagnóstico, você já pode começar com as terapias. Você pode estar conversando com uma psicóloga para estar te ir atrás dos direitos da criança, porque sim, ver os direitos das crianças. Você vai ver que você vai começar a facilitar a sua vida, a vida do seu filho. Tudo vai ficando mais fácil, mesmo que no começo seja difícil. Muitos parentes vão falar, você tá louca? Onde já se viu? O seu filho não tem nada. Mas se você tiver alguma dúvida, você vê que o seu filho não... Meu filho não tá comendo direito. Coração de mãe não se engana. Meu filho tá brincando demais com aquele brinquedo. Gente, ele só quer aquele brinquedo,
ele tem uma caixa inteira de brinquedo, mas ele só quer aquele. Você começou a observar, vai conversar com uma professora, né, se ele está indo numa escolinha, ou com alguém, né, um neuro, por exemplo, uma psicóloga. Pode vir conversar com a gente também, não tem problema. Começar a ver que tem alguma característica, busca ajuda. Quanto antes você buscar ajuda e você conseguir falar do assunto, para você vai ficando mais leve, você consegue ter uma rotina melhor. Informação liberta. Isso. Agora, se você ficar lá na casa, sozinha, quietinha, sem falar nada pra ninguém, você fica, meu Deus, será, meu Deus, ó, meu filho fez isso de novo, e agora, o que eu faço? Né? Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar um suporte. Não é vergonha nenhuma. Não, você Tem tem muito orgulho. Tem que lutar pelo seu filho. O pessoal de casa já percebeu aqui no longo da nossa conversa o quanto vocês recebem bem as pessoas, né? A gente estava numa conversa antes da entrevista, posteriormente a gente também vai estar aqui conversando, só que a gente tem que respeitar o horário da rádio, pessoal, e eu vou abrir o espaço aqui das considerações finais, né? O papo tá bom, mas já está dando uma hora de programa, eu tenho que entregar aqui para o Adilson. Pessoal, alguma consideração final? Olha, eu quero agradecimento, principalmente ao nosso município, que desde quando eu descobri o autismo, consegui conversar com as secretárias de educação, eles falaram, Andressa, nós vamos buscar conhecimento, vamos buscar informação, vamos buscar o que for melhor. Na época era o meu filho, porque não tinha outras crianças. Assim começou vindo outras crianças e eles foram buscando a melhoria para todas as crianças. Olha quantos passos a gente deu até hoje. Encontro de mães, que era para uma mãe acolher a outra, né? Que foi que a gente começou um grupo pequeno, hoje em dia temos um grupo enorme. Agora estamos com o acolher. Gente, o acolher foi um presente para nós. Um presente que começou, né, de um sonho que está se tornando realidade. Se Deus quiser, vai conseguir atender a todas as crianças do nosso município. Então, o meu o agradecimento, a gratidão por cada vez estar melhor. Isso numa cidade pequena que está tendo assim uma evolução gigantesca. Muitas pessoas às vezes criticam muito, mas não tem ideia do que é morar às vezes numa cidade grande, você precisar do atendimento, você não ter e você ser apenas mais um. Eu acho que aqui em Roncador a gente tem uma grande assistência, onde a gente é visto, é lembrado, principalmente validado, né? Essa luta que não é de hoje, da Andressa já tem 10 anos para mais de luta, né, Andressa? Então a gente vê toda a evolução de todos esses anos. A gente está engatinhando ainda, mas graças a Deus a gente está engatinhando. Nessa gestão a gente teve um salto no atendimento. Estamos torcendo para que todo esse empenho ele continue, que a gente vai continuar lutando e no que precisar de nós vamos estar lá dando a cara para bater e lutando junto e buscando também sempre as melhorias e tudo que a gente tem direito e pode ajudar também. Michele, alguma coisa? Eu também quero agradecer também, porque desde quando eu descobri o autismo do Hector, os profissionais, os professores sempre correram atrás, já indicaram psicóloga, a secretária da educação também ajudou muito e todos ajudaram também, para agradecer isso também. Muito obrigado. João, alguma consideração final? Não. Então só dá um tchau pra gente. Tchau, valeu, galera. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, nosso programa de hoje, fechando esse tema tão relevante que é o autismo. Eu vou encerrando o programa, a gente se vê numa próxima.